sobre o Verdão. Discutimos com emoção. Cada jogo uma explosão. Na tela, energia e paixão. Tá na mesa, programa diário. O Palmeiras é nossa paixão. Almoço, informação. Alegria na televisão. Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Tá no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa. Hoje episódio de número 1112. Cada vez mais o Tá na Mesa no seu horário de almoço. Como disse o amigo aqui, ó, como é o nome dele aqui? O Sérgio Angerami. Almoço com os mitos Jesuco e Egídio, ó. Só não vai engasgar, hein, mano. Pelo amor de Deus, quando escuta nossas abobrinhas, cuidado. Bom, boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde, Zé, boa tarde, Zuco, boa tarde, família, tudo bem com vocês? Feliz pela classificação, mas triste pelo futebolzinho apresentado pelo Palmeiras, né, Zé? É isso aí. Boa tarde, meu querido Zuco de Luca. Boa tarde, Gé. Boa tarde, Egídio. Boa tarde a toda a galera que está aí no chat. Já deixa seu like, que é muito importante. Vamos aí, classificados, né? Agora, certeza que iremos para a Argentina e não para o Paraguai. Então, vamos ver agora como que será do Sociedade Esportiva Palmeiras. Estou aqui na fila para comprar os ingressos para segunda-feira, já. Aliás, Zuco, se você puder ir falando ao mesmo tempo, né? Que você fica muito nervoso para pegar ingresso, mas se você conseguir falar, o Vander já estava vendo ontem, né? Viagem para a Argentina, ele conseguiu R$1.200. É legal, né? Não é um preço ruim? Eu tô por fora. Ah, tá bom, né? É um preço, eu acho que é acessível. Quantos dias que vocês estão vendo lá? Se eu não me engano, ele viu 3. Eu não sei se eu vou poder ficar 3, cara. Ó, o Lucas tá falando, achei por 500. Mas peraí, de volta? 500? Porra. Tá mais barato que Uber aqui, cara. Ó, achou por 500, já pega, porque tá muito barato, já. Voo às 15 horas da tarde de terça. É uma boa, né? É uma boa. Eu preciso saber quando que a Conmebol vai... Isso que eu ia falar, né? Você precisa tomar cuidado porque não tá certo ainda o dia, né? O dia ainda não tá certo o dia, né? Então, precisa ter pelo menos 3 dias, vocês precisam pegar. Quem tem a vida ganha como o Egídio e o Zuco, eles costumam ir na segunda-feira à noite e voltam na sexta de manhã. Se você tem a vida submarino, é no dia. Vai e volta. Vai, eu aconselho, já. Eu aconselho, pelo menos ir na terça-feira de manhã e voltar na sexta. De manhã e voltar na sexta de manhã. Você não corre o risco porque o jogo pode ser terça, quarta ou quinta. Provavelmente será quarta. Uma coisa, eu sou funcionário, não é assim o esquema. Não, tenho que saber mais ou menos para poder ir, para tentar ou dormir um dia antes ou dormir no dia do jogo para ir embora no dia depois. Mas aí você tem que esperar sair então a data. Aí você tem que esperar a data, não tem jeito. Exato. Mas quem tem pelo menos essa possibilidade de ficar esses 3 dias que o Zuco falou, aí então você tem que chegar na terça de manhã e ir embora na sexta de manhã. Ó, o Lucas já vai mandar no meu zap a passagem lá. Legal, manda o que eu quero fazer. Manda no zap. Não vou passar pro Zuco, não. O Zuco é muito zoião. O Zuco tá nervoso, você vê, ó. O Zuco, quando fica da meio-dia. Não, o Zuco já comprou passagem, hotel, já tá tudo certo. Não, o ingresso. O ingresso. O site tá travado do Palmeiras. Vou tentar pelo app, pelo computador não tá dando. Vou tentar pelo app. Pelo computador está travado. Bom, vamos começar essa bagaça primeiro com um momento de alegria, né? O Botafogo se fudeu. Desculpa, mãe. Eu falei que não ia falar palavrão, mas não aguentei. Que coisa linda ontem, hein, Egidião? Você vê que aquela empáfia voltou a ser o que foi 120 anos da vida. Nada. Tomaram no coteiro lá da LDU e estão eliminados da Copa Libertadores da América. Mas nós falamos, né? Não é fácil, né? São poucas as equipes que conseguem jogar na altitude, né? Uma delas é o Palmeiras. São muito poucos. O pessoal acha que é fácil jogar na altitude. Ganhamos de 1-0, vamos chegar lá na altitude. Gente, não é fácil jogar na altitude. É muito difícil, tá? Então, o São Paulo que tome cuidado, porque não vai ser fácil jogar na altitude. Então,
é bom se precaverem, né? Que, aliás, eu espero que eles se estrepem lá. Mas é muito difícil. Então, o Botafogo já dançou e espero que São Paulo também se exploda lá na altitude, já. O pessoal falando se o guia de motéis Gol funciona na Argentina. Não. O guia de motéis Gol, até vou mandar uma sugestão para a diretora e para o dono do guia de motéis Gol, para que eles tenham hospedagem lá também, né? Quem sabe expandindo o mercado portenho, né? Então, como homenagem à possível chegada do guia de motéis Gol à Argentina, tá na tela. Guia de motéis Gol me ajuda a chegar no motel perfeito pra gente se entregar. O prazer não espera, então é melhor garantir. Reserve antes de sair. Reserve antes de sair, então é melhor garantir. Quem sabe, né? O guia de motéis Gol chega lá na Argentina, mas no Brasil já tem em todas as localizações, hein? Baixe no iOS ou baixe no Android o guia de motéis Gol. E você viu que o Rui ontem estava com a namorada, já tem até filho lá de Campo Grande. Hoje eu vou mandar mensagem para ele com um pouco mais de calma, para ele se cadastrar no guia de motéis Gol e vai ganhar um voucherzinho do malandro. Quem sabe não nasce mais um palmeirense. Então, baixa o guia de motéis Gol e até 40% de desconto. Ô Zucco, Botafogo é só um bairro, o cheirinho é meu peru. E fala uma coisa, ô Zucão, Botafogo ontem não aguentou a LDU, inclusive eu vi comentaristas, blogueiros do Botafogo, dizendo o seguinte, subestimaram a altitude e apanharam. E caiu fora. Tá fora o Botafogo, não ganhou nada esse ano, para investimentos importantes, é um problemaço. E o David Ancelotti, não sei não, hein? Será que ele vai mandar embora igual ele fez com o Renato Paiva? Porque teria que mandar embora, porque ele entrou com 3 volantes, a mesma coisa que o Renato Paiva fez contra o Palmeiras, e aí ele mandou embora porque falou que o Palmeiras era muito ruim na época e que o Botafogo tinha que jogar para frente, e aí mandou o Renato Paiva, né? O Botafogo jogar na altitude não é fácil. Aqui mesmo não. Lá no Rio de Janeiro, a LDU teve chance. A LDU jogou um jogo bom contra o Botafogo, né? E lá a gente sabe que os primeiros minutos é aquela coisa, uma loucura, um time na altitude. A LDU fez o gol logo no começo, e aí teve várias oportunidades, várias chances. Aí o Botafogo não conseguiu jogar. Depois eu vi os melhores momentos também. O Botafogo não conseguiu jogar. E um pênalti besta do cara lá do zagueiro do Botafogo, ele abre o braço, né? E aí o pênalti, ele fez 2-0, segurou o jogo até o final, classificado. Agora o Egídio falou do São Paulo lá, que ainda não... O São Paulo já postou, Egídio, que a semifinal pode ser até no Maracanã. Eles já estão achando que estão classificados, hein? Já estão achando que estão classificados. Tem que tomar cuidado com isso. Estão achando que tá... Não é assim não, hein, mano? Não é assim não, hein? Nós falávamos que a LDU era uma carne de pescoço para o Botafogo. Falávamos antes. Era uma carne de pescoço. E a altitude faz muita diferença. Agora, o que pode ser bom para o São Paulo é que ele decide em casa. Então, se ele tiver uma estratégia definida, não se abdicando de atacar, ele pode ter chance, sim, de decidir em casa. Agora, se vier só para se defender, meu amigo, 2, 3 petardos no gol que faz uma parábola e entra, acabou a história, cara. Acabou a história. É que o Atlético Nacional deu muito boi. O São Paulo nem era para ter passado de fase. Deu muito boi. Perder pênaltis, toda aquela porra, o outro foi expulso. Então, perder 2 pênaltis, meu, é o fim da picada. E eles deram sorte também, né? Bola na trave. Eu já rescindi o contrato daquele cara lá, o Cardona. Vai comer cheeseburger em outro lugar, meu amigo. Porque aqui você não pode. O César Yamada fala, você não pode fazer home office? Até poderia. Porém é o seguinte, eu teria que entrar via VPN, mas não pode fazer fora do Brasil. Entendeu? Eu já vou estar com uma abonada, então não pode. Obrigado ao César. Tem superchat do queridíssimo André Luiz. Tá mandando aqui, ó. Ida 17/9. Volta 24/9. Falar defensor horário. Assim, tá confirmado pela Conmebol? Eu vi que colocaram aqui no chat que o André Henning falou que é dia 17. Mas está confirmado mesmo? Que aí você compra, o jogo é dia 16. Aí fudeu, né?
Não, Ai, eu ainda não vi confirmação nenhuma, já posso até olhar aqui, é, mas claro que existem bons jornalistas que já sabem sim. até quando vai ser o jogo, mas tem que ter confirmação, né? Porque qualquer coisa que acontece, e aí? Como que fica? Obrigado, André. Valeu, meu brother. E, claro, o Palmeiras já sabe quem vai enfrentar. E num jogo com picos de dramaticidade, Egidio, o River Plate, mesmo com um a menos, conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Aliás, o Libertad foi bem covarde, né? E acabou vencendo o Libertad, que será, mais uma vez, uma pedra no sapato do Verdão River Plate nas quartas. Já eu, sinceramente, eu estava torcendo pro Libertad, mas no finalzinho do jogo, quando começaram os pênaltis, eu mudei de ideia. Muito comecei a torcer para o River. Então, aí, mas deu River e tudo certo. Então, aí aconteceu, né? O River agora. Eu acho o seguinte: o Palmeiras, nós vamos falar o seguinte: o Palmeiras parece que em jogos mais tranquilos, o Palmeiras se complica. Vamos falar a verdade, né? Porque não é possível. O Palmeiras, eu acho que com o River vai apresentar um futebol melhor. Porque não é possível, o Palmeiras se desligou tanto no jogo lá no Peru. O Palmeiras jogou até que jogou, fez um futebol bom, né, Jair? E agora, ontem fez esse futebolzinho. Então, quem sabe agora contra o River, né? O River, o Palmeiras apresenta um futebolzinho melhor. Porque o River ontem também não apresentou um grande futebol, não, contra o Libertad. A verdade é essa. O River também suou, apesar, estava com um jogador a menos, mas mesmo quando estava 11 contra 11, o River fez um gol, mas aí o Libertad logo empatou em seguida, que demorou 10 minutinhos, eles já empataram, e foi um jogo sofrível. Pelo menos quem assistiu o jogo falou que não foi nada disso, o River não está apresentando um grande futebol, então vamos lá com chances de se classificar. É isso aí. Zucão, o River saiu na frente com o Driussi, depois tomou um empate do Rojas, que é ex-jogador do River. A lei do ex imperou lá também. O Galopo, logo no começo do segundo tempo, acabou sendo expulso, mas o Libertad foi levando o jogo a banho-maria. Só no fim do jogo tentou fazer uma pressão, não conseguiu nada, foi para pênaltis. E aí, a estrela de Armani e também dos Ventos acabaram colocando o River Plate na próxima fase. É o novo adversário do Verdão. A Armani que salvou o River no jogo de ida e no jogo de volta, hein, já. O River no jogo de volta aí, tá uma arada aqui e tal, eles podem até me corrigir. Parece que o River trocou 5 jogadores do primeiro jogo para o jogo de volta. Então, o Galhardo faz substituição de 5 jogadores, né? Ele entra com 5 jogadores que estavam lá meio machucados, aquela coisa toda, faz uma escalação totalmente diferente. O River vai para cima, faz 1-0, aí toma o gol logo no final do primeiro tempo, né? Depois é expulso, como você disse, o Galopo, e aí o jogo se complica. O Libertad, no final do jogo, teve a chance de ganhar o jogo. Aí o jogo foi para os pênaltis, e aí os caras bateram. Tudo bem que o Armani pegou um pênalti, mas os caras bateram muito mal os pênaltis. E Borja, Miguelito Borja, fez um gol e classificou também o River Plate. Aí agora, River e Palmeiras, vamos ver as datas aí, né, Gé? River e Palmeiras, Palmeiras e River. É isso aí. Tem superchat aqui na área. O Jeff Brito, ele manda. Eu não peço contratações a jato como Lucas Matos de Beus, mas precisamos de um ponto e um segundo volante. Sugestão: Ederson do Atalanta e Igor Paixão. O Ederson joga muita bola. Jogou nos Gambá. Gambá, Fortaleza e tá na Itália, né? É muito bom jogador. Né? Ele é muito bom jogador, forte, volantão, né? E o Igor Paixão joga muita bola também. Então, mas é que a gente falou ontem, né? Vocês pegaram o que a gente falou ontem. A gente gastou dinheiro com tanta coisa que não era para gastar, que você poderia ter visto no mercado interno, ou até mesmo na sua base, né? Você acabou gastando dinheiro pra caramba, esses caras não vão te dar um retorno, você não vai conseguir revender, tá? E vai caindo falácia por falácia, né? Do mau planejamento e péssimas contratações, né? Então, até eu recebi de amigos aí, ontem e hoje, sobre, por exemplo, Emiliano Martinez, né? Mano, ele não chega a uma, ele não antecipa uma jogada. Reparem,
a parte ofensiva dele é quase que nula. Mano do céu, cara. Então, tem coisas, e aí você gasta 40 nele, 30 e pouco no Mikael, 70 e pouco no Facundo, 90 e pouco no Sousa, e aí vai indo. Entendeu? Você não poderia ter comprado um cara para resolver? Essa é a questão. Obrigado ao Jeff Brito. Tem também novo membro do canal, o Azeverde. Azeverde, é o seguinte, manda uma mensagem para nós, ou no Instagram, ou no X, fala que você é Azeverde, para nós incluí-lo no grupo de membros do WhatsApp, tá bom, meu irmão? Obrigado. Tem mensagem aqui do Cris, e ele manda, essa é pro Zuco. O Zuco pode responder, ou o Egídio. Meus amigos, segunda-feira será meu primeiro jogo que vou assistir no Allianz. Eu entrei no site de ingressos no Palmeiras e vi que a venda geral será só no dia 24 às 10 horas. É isso mesmo? Acho que deve ser, viu? É só esperar. Você tem que estar cadastrado no ingressospalmeiras.com.br com a sua facial, hein? Tem que estar cadastrado, mesmo que você não seja amante, mesmo que você só vá comprar na venda geral. Tá bom? Deixa tudo cadastrado, é só seguir o que os caras falam, certeza. É quase 2 dias antes, o jogo é dia 25. O jogo é dia 25, então eu acho que até dia 23, se bobear. Não. Não, 24, tá certo, é isso aí mesmo, 24. 24 é sábado. Sábado, então, se prepara aí. Espero que você possa curtir e trazer uma grande vitória do Verdão para nós, meu querido. Obrigado ao Cris aí. Tem também superchat do Edu Porta. A lerdeza da diretoria e a omissão do Abel para que se contratem jogadores que decidam é incompreensível. Chega de vencer em apostas. Falta um 8 titular e um 10 de verdade que cadencie o jogo. Comentem. Falou tudo, Edu. Precisamos desse 8, né? Precisamos de um 8 aí que saiba marcar e saiba jogar, né? E um 10 que é o meio armador, né? Nós até comentamos ontem, só apenas como exemplo, né, do Garro, né? O Corinthians pegou por uma merreca 5 milhões de dólares. 5 milhões, mas tá zoado, mas só deu um exemplo, podia ser outro. Mas é um meio armador. É aquele cara que é organizador, tudo. Nós não temos isso no Palmeiras. Então precisamos sim de um jogador desse porte, meu querido Edu Porta. Um abraço ao queridíssimo Edu. E o Cris, nós lemos sem querer a mensagem dele, mas ele mandou também o superchat, dizendo sobre a venda geral. Cris, então fica ligado aí, meu irmão, que no domingo, né? Dia 24 é domingo, Egidio. E o jogo é segunda, a venda geral já é um dia antes. Então, é isso mesmo, dia 24. É 24. Sábado, 10 horas da manhã. Domingo. Mas ele pode dia ficar sossegado. 24. Dia 24. Vai ter tranquilo, dia 24. Vai ter, pode ficar sossegado que vai ter ingresso, não tem problema. Vai ter sossegado. Não garanto que vai ter Gol Norte e Oeste, mas o resto vai ter. Bem lembrado pelo Egídio, Cris. Esperamos nos ver lá. Tá bom, meu irmão? Seja aqui de São Paulo, seja de outro lugar. Depois escreve aqui no chat. Um abraço ao queridíssimo Cris. Agora é o seguinte, o Zucco, bem sintetizado, irmão. Falando bem por cima aí, fala só um pouquinho do jogo aí de ontem. Não tem muito o que fazer a nada, não tem nem lance, não tem nada, né, Jé? Foi um jogo que o Palmeiras já estava classificado, e aí, quando saiu a escalação, nós vimos algumas mudanças, não. Algumas mudanças que mudaram o time inteiro, né? Então, eu vejo que, acho que ele poupou o Bruno Fux por causa do cartão, né? Então, não quis colocar o Bruno Fux logo de cara, e poupou o Piquerez, porque, teoricamente, é o único jogador que o Palmeiras tem na lateral esquerda agora. Claro, chegou o Jeff Té. Então, e o Arthur já tinha jogado um dia antes. Aí ele começa... Eu vi lá do campo, até conversei com o Egídio viu o Mikael mais como ala, eu tinha visto o Mikael como terceiro zagueiro, então eu vi três zagueiros ali, Gomes, Murilo e Mikael, 2 alas, né? O Giai, que para mim não tem condição nenhuma de ser ala. O Giai, para mim, é um terceiro zagueiro, um lateral fixo ali atrás. Ele é bom até na marcação, mas ele não, com a bola no pé, ele não consegue. E do lado esquerdo, o Felipe Anderson ali também, teoricamente, uma ala. Colocou o Emiliano no meio, não sei por que o Emiliano, porque o Aníbal está suspenso contra o jogo, contra o Sport, então eu achei que o Aníbal iria, não entendia do Emiliano, pode ser uma questão física, tudo, mas enfim, como ele está suspenso, eu achei que fosse o Aníbal. Colocou 2 caras ali no meio, o Alan e o Maurício,
e o Maurício, que ficaram desconectados, totalmente desconectados, até uma chance para o Alan, até ele pode falar que não foi tão ruim assim, mas, cara, não conseguiu jogar. E o Flaco e o Vitor Roque, que aí o Flaco, cara, faz um jogo muito bom na ida lá, depois 2 jogos completamente desconectados, tropeça na bola, a gente não sabe, realmente não entende. Então, o Palmeiras sofreu, cara, começou a sofrer no lance pelo lado, muitos lances pelo lado do Giaja, porque mesmo com a cobertura, tendo 3 zagueiros, os caras cobrindo o Giai, meu, o Palmeiras sofreu lá, eles até fizeram um gol que foi anulado por impedimento, né? O Palmeiras não conseguia jogar, não deu um chute a gol, não deu um chute a gol. Então, não tem muito o que falar do jogo, um jogo para mim que protocolar, que já estava classificado, uma pena que tinha muita gente no Allianz Parque, muita gente de fora, como a gente viu no pré-jogo, né? Itália, Campo Grande, Paraná, Recife, todo mundo lá que nós entrevistamos, queriam ver um jogo um pouco melhor, um jogo que, cara, deu algumas chances para alguns jogadores, fez uma rotatividade, mas um jogo muito ruim do Palmeiras, um jogo péssimo, já não tem nem muito o que falar de análise, já. É isso aí, Gideão. As tuas pinceladas aí, com essa bela jaqueta aí, Gideão, suas pinceladas do jogo. Não tem muito o que falar, né? Um time totalmente diferente, né? O Palmeiras jogou com 3 zagueiros, né? Eu vi o rapaz aqui falando se gostaram do novo lateral. Não, o Felipe antes não jogou de lateral, ele estava jogando como um ala, né? Ele jogou como um ala esquerda, né? Estava bem de ala, jogando bem aberto pela esquerda, e o Mikael jogando bem pela esquerda, com um zagueiro esquerdo, às vezes fazendo até como um lateral também, jogando bem pela esquerda. O Palmeiras estava bem alterado na sua formação. Eu achei até que o Giai jogando também como um ala, também jogando de ala, eu acho que ele podia ter entrado com o Kelvin, porque já que tinha que jogar como um ala, o Giai não é legal como um ala, ele é bem defensivo, então eu acho que o Kelvin era bem melhor. Aliás, quando o Kelvin entrou, ele fez boas jogadas, fez até triangulação com o Maurício, então o Kelvin nessa parte ofensiva é muito bom jogador, gostei bastante dele, estou gostando bastante dele nessa função. É isso, não tem muito o que falar. O Palmeiras foi muito mal. Eu acho que o Abel quis fazer alguns testes e eu não gostei nada, né? O Felipe Anderson de ala esquerda não funcionou. O Felipe Anderson não acrescentou em nada nessa função. Tem o que falar. O Emiliano jogando sozinho, né? Nessa função de volante. O Alan e o Maurício tentando fazer alguma outra coisa. O Emiliano não acrescentou nada. Sei lá, não tem nem muito o que falar. Olha, o Vitor Roque sozinho, o Flaco Lopes ontem estava perdidaço, não fez absolutamente nada, nem no primeiro, nem no segundo tempo. As alterações que o Abel fez não acrescentaram em nada, não modificou nada. E olha, você, mais uma vez, para mim, o melhor em campo ontem, para mim, foi o Everton, que fez uma defesa no segundo tempo que salvou o time. Do jogo, Nós saímos lá com uma derrota, sinceramente falando, né? Então, eu acho que o Palmeiras saiu no lucro ontem. Saiu no lucro e podíamos ter perdido a nossa invencibilidade, uma campanha brilhante que o Palmeiras estava fazendo, e quase que nós perdemos a invencibilidade num jogo que era tranquilo, né? Um jogo tranquilo. Não tem muito o que falar, viu, Jé? Um jogo feio demais, viu? Sinceramente falando. O Bruneira ontem até falou que mudou para assistir o jogo do River, né? Para ver como estava ruim o jogo. É isso aí. A Natália me perguntou por que o Felipe Anderson nunca joga pela direita. O Abel tem suas preferências. Rapidinho também, vocês falaram bem pra caramba, né? O Abel, eu não sei se o Piquerez está no limite, né? E também se o Piquerez está no limite, não devia nem ter sido relacionado, né? Vamos deixar bem claro. Se o jogador está no limite, guarda ele para outro jogo, porque não era um jogo de muita importância. Mas a improvisação... Oi. Não, só para complementar aqui, só para falar os números do jogo de ontem, só para vocês terem uma ideia, vamos lá, ó. O Palmeiras ontem fez 10 finalizações e o Universitário fez 19. 19. O Palmeiras 10. Sabe quantos chutes a gol o Palmeiras fez ontem, o jogo inteiro, jogando em casa? O Palmeiras, uma finalização gol e uma bola na trave. Jogando em casa. E quantas o Universitário fez? 7 finalizações no gol. Para ver o jogo ridículo que o Palmeiras fez ontem.
É isso aí, obrigado aí, um abraço ao André. Então, vamos lá. O Abel fez algumas improvisações aí que acabaram não surtindo efeito, como, por exemplo, o Felipe Anderson pelo lado esquerdo. O Alan começou um pouco titubeante. Eu achei que o Alan ia ser o ala esquerda, né? Por ele ser canhoto, poderia dar um pouco mais de versatilidade no canto, mas o Abel preferiu testar na posição que seria do Rios. No começo ele não foi bem, depois ele desenvolveu. Tanto que, para mim, no primeiro tempo, ele acabou sendo o melhor atleta do Palmeiras, né? Teve até bola na trave, conseguiu correr mais. Mas não deu certo, né? O Flaco não conseguiu prosperar, performar como ele fez anteriormente no outro jogo. Então, esse é um problema que eu estava até conversando nos bastidores para o Zuco e para o Egídio. Quando a gente não tiver o Flaco e o Vitor Roque na sua plenitude, fudeu. E o nosso coletivo tá zoado, né? Então precisamos melhorar principalmente isso, o coletivo, porque, claro, os caras vêem o Flaco jogando bem 2, 3 jogos, agora a seleção argentina, o que a gente faz? A gente dobra a marcação. Acabou, cara, você mata um cara. Ele não é um cara veloz tipo o Vitor Roque. Ele é um pirulão. É mais fácil para marcar. Você marcou um cara colado, sem precisar dar toda hora o bote nele, e um cara até ficando na sobra, o cara tá morto. Então o Palmeiras precisa mais, e precisaria mais principalmente do Maurício, né? O Maurício não estava num dia também muito legal, o próprio Alan, que foi o melhorzinho deles, mas você vê como que estava o negócio, né? E o Vitor Roque lutando para conseguir alguma coisa. Então o Palmeiras sofreu muito, até estava falando antes aí do Emiliano Martinez, né? Brincadeira, né? Nós temos um volante que não antecipa uma jogada, tá sempre atrasado. Então é meio complicado. Teve as mudanças, né? O Abel disse até, depois a gente vai falar da coletiva, que ele trocou o Alan por causa do cartão amarelo, né? Que ele trocou, mas não mudou nada, né? Pro Lucas Evangelista não surtiu nenhum efeito as substituições do Abel para o segundo tempo. Foi uma coisa bem frustrante, né? Foi uma coisa bem frustrante e não acabaram surtindo efeito. E esses testes. E nós falamos durante a semana sobre o Palmeiras que ia entrar com o time praticamente titular, e entrou mesmo. Por quê? Os treinos estão com uma intensidade mais baixa e o jogo é o ritmo de jogo. E dizia, o Palmeiras vai ficar muito tempo sem jogar. Então, e outra coisa, Jé, ele não podia puxar os meninos da base, né? Não podia puxar, porque o Palmeiras está numa decisão contra o Bragantino. Então também tem essa. O Palmeiras joga um dia antes com todo mundo, jogou o Thales, jogou todo mundo lá. Então ele não podia jogar com os meninos. Então, na verdade, a gente não tinha tantas opções, né? Se você for tirar o time titular, ia sobrar quem? Então, eu acho que isso que foi o problema. Então, conseguiu poupar um ou outro jogador ali, mas o grande problema foi esse. E ele fala na coletiva isso depois, que a partir da final, esses meninos vão incorporar de novo, né? É isso aí, temos já 1.175 pessoas chegando junto com a gente, 409 likes. Pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no canal. Hoje à noite tem Sexta com Breja e superchat do Aldão Amalfi. Notem como os primeiros 10, 15 minutos do GI dos jogos são péssimos. Ontem foi mais um exemplo. Realmente, tava mal, hein? Meio até perdidão, né? Não é a dele. Ele, como disse o Zuco, ele é um terceiro zagueiro, é um lateral direito defensivo. Não espero que o Marcos Rocha fez no auge. Não espero que o Mike fez no auge. Ele é bem defensivo, até porque a formação dele é como volante. Ele não tem essa... Eu até disse ontem, inclusive. Palmeiras bobeou, chegando a uma proposta de 15 milhões de euros, não ter vendido o Giai. Ele não é um mau jogador, hein? Só para deixar bem claro. Só que as características dele você consegue encontrar no mercado interno. Um lateral defensivo, que faz o arroz com feijão, tal. Agora, 15 milhões de euros por um lateral, que mais é um terceiro zagueiro, que faz o que ele faz, baita lucro. É um baita lucro. Então, enfim, né? Obrigado ao queridíssimo Aldão Amalfi. Tem também o superchat do Dani Souza. O Abel, com essa formação, desrespeitou os torcedores de verdade que pagaram para não assistir futebol. É isso aí, meu brother. Obrigado ao queridíssimo, eu acho que muita gente saiu frustrada, né? O Zuco entrevistou 5 casais, pessoas, tal. Nenhuma era de São Paulo. Eu lembro do Zuco falando, era Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina, Paraná, Itália. Mano do céu. Não, você viu? E o pessoal veio, muitos vieram de carro, 8 horas de viagem. Imagina o cara pegou 8 horas de viagem para chegar a assistir, sabe? Dá até desgosto, hein? Pelo amor de Deus. O El aqui está dizendo o seguinte: já os conselheiros do clube não se manifestam em relação ao péssimo trabalho do Anderson Barros? Se manifestam. Acho que não para Leila. Mas entre nós, sempre tem uma mensagem aí que chega, falam. Mas ninguém tem coragem de falar, né? Ninguém tem coragem de falar. Mas nós, pelo menos eu, Gerson, extremamente chato, sou chato por nascença, eu falo. Eu não acho que o Anderson Barros está na função certa. Não vou nem falar que o trabalho dele é bom, ruim, maravilhoso, só acho que ele está na função errada no Palmeiras. Ele poderia ser um cara interno, trabalhando nessa ligação, intermediação entre jogadores, comissão técnica e diretoria, mas você precisa ter um cara de mercado, um cara forte de mercado. Você não pode torrar 630 milhões e não ter um time minimamente forte, que você fala, olha o time dos caras. Você não tem isso no Palmeiras, mas você gastou uma baita grana. Então, né? Mas falam, viu? Falam. Mas todo mundo é meio off, né? Porque você não pode se expor muito. Nós da oposição não tem problema nenhum, mas dos caras da situação você não pode se expor muito, que senão você pode não ficar no meio da patota, né? Agora, para você, quem foi o destaque, Zucão, do jogo? Eu não vou dar destaque nenhum. Para mim não teve destaque nenhum. Vou dar destaque para esses torcedores palmeirenses aí que vieram de muito longe, né? Muito longe para assistir um jogo e aproveitaram o pré-jogo, vai. Vamos dizer assim, que aproveitaram o pré-jogo, estava muito legal. Só isso. E você, Gideão, para você, quem foi o destaque? Você já falou, mas fala de novo, vai. Então, eu vou dar o destaque primeiro para a torcida, né, que aguentou, a torcida cantou o tempo inteiro, e depois para o Everton, que salvou o time no finalzinho do jogo. Bem lembrado. Também o destaque foi o Everton. Em pelo menos 2 lances importantes, ele estava lá. Eu só acho que o Everton tem que parar com aquelas porra, que ele parece uma gazela reclamando, ele faz com as mãozinhas assim, ó. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pô, chega junto de uma maneira que... Nossa Senhora. Mas enfim. Vamos já para quem interessa. Egidio, mais de 33... Tinha mesmo mais de 33 mil pessoas lá? Uma renda tal? O que você achou? Não tinha, né? Não tinha, né? Já tinha falado isso, que esse ia ser mais ou menos igual o Dia dos Pais, né? Que ia ter mais renda, né? Do que as pessoas lá, porque muita gente que nem vocês, né? Vocês não foram, você, o Bruneira, né? Não foram lá, e devia ter acho que se tivesse 30 mil, tinha muito lá, não tinha, chegou acho que ter 30 mil torcedores lá, não tinha, máximo tinha 30 mil torcedores no estádio, mas é isso, eu tinha os 30 mil torcedores, é o que eu calculo. Você também achou isso, Zucão? Também, tinha muita brecha na central e no superior também já, então... Não, 33 não tinha, é muita gente, porque são 33 pagantes, né? Não são 33 pessoas que estavam lá. Então, você pega o ingresso, como o Avante pega, teoricamente reserva o seu ingresso, aquele que tem 100% no ingresso, e aí no dia do jogo, por algum motivo, não pode ir, a gente sabia que poderia acontecer isso, e segunda-feira deve acontecer a mesma coisa. Segunda-feira tem muita gente que vai pegar o seu ingresso e, por causa do horário, talvez não vá. Então... Eu estou com o Egídio, é mais ou menos isso daí já. Transforme seu futuro no mercado imobiliário. A Corretor Pro é a franquia inovadora que une experiência, tecnologia e suporte completo para você empreender com segurança. Com plataforma digital exclusiva e um modelo validado em todo o Brasil, você foca nas vendas e nós cuidamos de todo o resto. Baixo investimento e payback garantido em 12 meses. Corretor Pro, a franquia que coloca você no comando do seu sucesso. Uma empresa do Grupo Quality Inteligência Imobiliária. É isso aí. Se você quer abrir um novo negócio com segurança e garantia, presta atenção. Chegou a franquia imobiliária mais revolucionária do mercado, a Corretor Pro, que faz parte do Grupo Quality Inteligência Imobiliária, que tem mais de 15 anos de experiência em compra, venda e intermediações de imóveis por todo o Brasil. Ao adquirir sua Corretor Pro, você monta a sua própria imobiliária na sua cidade, com suporte completo, administrativo, jurídico, contábil e marketing.
você cuida das vendas e a Corretor Pro de todo o restante da operação. É isso mesmo, a Corretor Pro te dá todo o auxílio que você precisa. E tem mais. Se em 12 meses você não recuperar o seu investimento, a franqueadora recompra a sua operação. Isso mesmo. Seu capital é garantido. Então, se você quer saber mais e mudar sua vida através do mercado imobiliário, aponte a câmera para o QR Code que está aqui em cima de mim. Aponte para lá e conheça a Corretor Pro, que também está no Instagram, hein? Corretor Pro Imobiliária, lá no Instagram, e saiba tudo sobre essa franquia que está revolucionando o mercado de imobiliárias. E lembrar também que se você não tem o Cresce e quer trabalhar como corretor, a Corretor Pro também te ajuda para você tirar o seu. Um abraço a todo mundo da Corretor Pro, em especial para meu querido irmão Guilherme Romero. Agora é o seguinte, nós tivemos coletiva do Abel, né? Teve coletiva do Abel, e o Abel falou algumas coisas aí interessantes. Começou pelo uma pergunta que já chegou peitando, né? Perguntaram sobre o Palmeiras não vencer um mata-mata desde 2022 pela Libertadores. E o Abel respondeu: respeito e compreendo a pergunta. Até pensei que ia dizer que o Palmeiras estava pela 13ª vez nas quartas de final, né? Vocês fazem as perguntas que quiserem, tenho que respeitar. Deixe-me lembrar que ainda não perdemos na competição. Eu me agarro nas coisas positivas. Independentemente de se agarrar em coisas positivas ou não, Egídio Zucco e amigos, é uma pergunta séria. É uma pergunta com números, é uma pergunta embasada. O Palmeiras, a 7 duelos, não consegue vencer na hora que precisa num mata-mata de Libertadores. É uma pergunta séria. E ele quis desvirtuar para falar que estava invicto, que é maravilhoso. Mas nós estamos falando na hora de decidir. E isso é uma pergunta séria, ele levou para outro lado, né? Não, a questão não é que é uma pergunta séria, é uma pergunta preocupante. Essa é a verdade. É uma pergunta preocupante, que é a verdade. São números, né? Então, são uma coisa que preocupa. O Palmeiras não vence realmente no mata-mata, não consegue vencer em casa. Mesmo às vezes precisando do resultado, jogando em casa e não está se valendo dessa vantagem de jogar em casa. Então são dados preocupantes, mas ele não achou que a pergunta não viu por esse lado, mas não deixou de ser preocupante. Então garanto para você que ele foi embora e ficou com isso na cabeça, porque pode ter certeza que ele sabe dessa preocupação, que o Palmeiras não vence, né, em casa, em mata-mata. É preocupante, sim. Pode ter certeza. Ele não quis demonstrar, mas no fundo, ele sabe desse problema, sim, viu, Jé? É isso aí. Ele continua falando aqui o seguinte: fizemos um jogo esforçado, falando sobre o jogo. Nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. O responsável sou eu. Quem fez as escolhas fui eu. Mas é verdade que na Libertadores, nos últimos 4 ou 5 anos, as coisas têm sido bem feitas. E ele continua: apesar de ter sido um ponto a favor ganhar lá de 4-0, inconscientemente, os nossos jogadores pensam: 4-0, vamos controlar. Por isso, no primeiro tempo, foram só passes para trás, para os lados e passes errados. Falei com eles no intervalo, tínhamos uma posse sem intenção. Zucão, até nós comentamos antes, né? Se ele sabia que os jogadores iam saber que iam controlar, poderia ter trocado os jogadores até para fazer teste com quem queria jogar, né? Porque se sabia disso, né? Eu sabia que o time ia entrar frouxo, nem adianta reclamar do time, né? Já então, eu também acho isso, mas é que eu falei para você agora em live, né? É que jogadores que ele tinha para poder trocar, né? O Sousa estava fora, o Rafael Veiga estava fora, a molecada da base fora. Eu acho que não tinha muitas opções, né? E isso é claro. Do jogo de ontem fica claro que eu acho que esse jogo não entra entra na estatística, obviamente, mas não entra nesse negócio. Palmeiras não conseguiu decidir em casa porque o Palmeiras ganhou a classificação fora de casa. Os 4-0 estava. A gente não falava que estava classificado, claro, porque você não vai falar um negócio de futebol é futebol. Mas estava classificado e todos os jogadores sabem disso, todo mundo sabia disso. Então o jogo de ontem não entra, mas eu acho que não tinha muita opção ontem. Eu acho que ele sei lá, cara, eu não gostei da escalação, não gostei, mas eu não sei se tinha a opção de fazer um outro time, cara. Ele fala o seguinte também, né? Vocês viram que o Vitor Roque ficou com câimbras?
Eu fui criticado por ter tirado o Vitor Roque no último jogo. Não há milagres. O futebol brasileiro não dá tréguas e temos que gerir da forma que entendemos que é melhor. E justificando aí as câimbras do Vitor Roque, mas também lembrar que o Vitor Roque corre pra caramba, né, Gideão? Diferente dos outros, o Vitor Roque teve câimbra, mas porque ele corre que nem um condenado, né, mano? Eu também acho. Eu acho que o Vitor Roque é o cara que mais se doa nesse time, né? Impressionante a vontade desse menino, ele se doa bastante, né? Agora, eu não entendo, sinceramente falando, quando ele tira o Vitor Roque e o Facundo e não coloca o Luigi, que é o reserva imediato dos dois, né? Porque nós temos de centroavante, temos os dois e o Luigi. E ele tira e coloca o Facundo, né? Então, são coisas que às vezes a gente fica se perguntando, né? Pô, mas se o Luigi é o centroavante, por que ele não tira um dos dois e coloca o Luigi, né, para jogar um com o outro, né? E coloca, sei lá, são umas coisas. Eu vou ser bem honesto para vocês, o Facundo não me desce, tá? Vocês vão sempre me escutar, quando entrar o Facundo não adianta, o Facundo não consigo engolir o Facundo. Eu não vejo utilidade nenhuma no Facundo nesse time do Palmeiras. Toda vez que o Facundo entra, eu fico me perguntando o que esse rapaz está fazendo nesse time. Vocês vão me desculpar, mas é o meu pensamento. Só uma coisinha. Ele fala isso do Vitor Roque, por que ele tirou ele no último jogo, mas eu acho que a crítica não foi a saída do Vitor Roque, na minha opinião, do jogo passado. Foi ele ter tirado o Flaco e o Vitor Roque juntos. Ele teria que ter mantido um para segurar um pouco mais a bola. Exato. Isso sim, essa é a mania do Abel, de inverter as coisas que se fala. Foi ter tirado os dois, porque você poderia ter um cara que segurasse um pouco mais, entendeu? Aí você colocaria, por exemplo, o menino Luigi ou qualquer outro. Mas o erro, na minha opinião, foi ter tirado os dois juntos. Mas ele gosta de inverter, por isso que eu tirei, porque você vê que ele tem cãibra. E não é legal, né, Zucão? E ontem não ia sair o Vitor Roque, tá? Porque o Bruno Fux estava aquecendo. O Bruno Fux ia entrar, não sei no lugar de quem, mas o Bruno provavelmente no Micael. O jogo, né, que não precisa ele ficar até o final, ele quer que fique. O Bruno Fux, aí quando o Bruno Fux estava lá, pronto para o aquecimento, pronto para entrar, o Vitor Roque sentiu mesmo cãibra, começou a puxar a perna ali, fazer aquele movimento para você virar. Ele pediu para sair, né? Ele pediu para sair. E aí ele pede para sair, e aí muda. Até acho que é o Thiago, né, que vai, abraça o Bruno Fux e fala, cara, desculpa, você volta para o banco, e aí entrou o Facundo ali no lugar do Vitor Roque. É isso aí. Ele continua, né, dizendo o seguinte: realmente quem deu o espetáculo hoje foi o nosso torcedor. Até achei que a casa não estivesse muito cheia em função do resultado da ida, e fiquei muito contente em ver o estádio cheio. Mas quando que o Allianz Parque não está cheio e a torcida está empurrando? Parece que uma mentira que é contada, mas nós temos que dar o parabéns para pro como é que chama o menino que fez a pergunta? Pro Soler. Temos que dar o parabéns para o Soler, né? Porque o Soler fez a pergunta direitinho, né? Você aplaudiu a torcida do Universitário, que mesmo apanhando de 4-0, você enalteceu a torcida, né? E hoje, né? A torcida cantou e o futebol não estava agradando nem um pouquinho, né? Essa foi a pergunta do Soler, né? E aí ele deu essa resposta aí. Foi muito bem o Soler. Parabéns ao Soler aí. Tem que perguntar mesmo, sem ofender. Não tem que ser irônico, tem que perguntar sério. E ele tem que responder sério. Entendeu? Não tem que ficar mandando somebody love. Ele falou também sobre o Carlos Miguel, e aí já começa o palmeirense pensando, né, no futuro, tudo. Ele diz o seguinte: foi uma oportunidade de mercado. O Everton sabia, o Lomba sabia que estávamos procurando, e a ideia era contratar para o ano que vem. Agora temos 3 goleiros muito bons, aqui não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que demonstrar. Nesse momento os outros 2 estão na frente. Acho que até por uma questão hierárquica, mas não tem nem comparação. Carlos Miguel, daqui 2 semanas jogando aí, já pode colocar no gol, porque principalmente se for por uma decisão por pênaltis, né? Pelo amor de Deus, você imagina o cara no Allianz Parque lotado, o Carlos Miguel com 2 e 4 na frente dos caras. Mas ele falou, né, o Egidio, mais para não perder o grupo, né? Mas ele falou, já chegou para jogar. Não vai falar isso, né? Gé, eu não sei nem o que falar, sinceramente.
Zuco, comenta aí, Zuco. Não, eu acho totalmente protocolar. Ele não pode chegar e falar que o É, Carlos Miguel vai ser titular. E outra coisa, o Carlos Miguel precisa chegar e nos treinamentos mostrar já. O Carlos Miguel, eu sei que está muita gente ansiosa por ver o Carlos Miguel, estão achando que pode ser o novo Marcos, pode ser o novo Braz, o novo Everton também. Pode ser. Cara, ele só tem 30 partidas na carreira profissional. Ele tem um potencial enorme, enorme. Mas o Carlos Miguel não está jogando, não está em ritmo de jogo. A gente tem que ter um pouco de calma, porque se o Carlos Miguel entrar num jogo e por acaso ocorrer uma falha, vai todo mundo começar a xingar o Carlos Miguel. Então tem que ter um pouco de calma, um pouco de calma. Eu acho que aos poucos ele vai ser o titular do Palmeiras, mas a gente precisa ver. O Carlos Miguel ainda não é nesse momento, não é na segunda-feira que vai o Carlos Miguel entrar contra o tudo bem, Sport Zucco, mas titular. com todo respeito, se o jogo for para os pênaltis com o River Plate, já pode colocar o Carlos Miguel. Com todo respeito. Pode, mas eu acho que é uma substituição. Ritmo, sem nada. Eu acho que é uma substituição que você pode ver. Pelo Eu acho amor que é uma de Deus. substituição que vai ter que ser muito bem conversada, a comissão e todo mundo, porque a hora que tiver uns 43, 44 ali, a gente guarda uma substituição para fazer essa substituição, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem que jogar, vamos para. Agora tem uma que foi legal, uma resposta do Então, Abel. só o Guilherme dar um abraço para ele. Cara, eu sei que pega em campo, mas você não vai começar a dar ritmo para o cara numa quarta de final de Libertadores. Não é assim, para mim, na minha opinião, não é mas assim. na segunda já pode jogar também. Sim, pode até jogar já, mas, cara, é que o Everton hoje pode falar o que for. A torcida pegou o ranço do Everton, como alguns pegam o rosto de outros jogadores. O Everton pode fazer a melhor partida da vida. Se ele errar um lance, vai todo mundo cair em cima do Everton. E é normal. Nós elogiamos ele, o Zucco. Não, eu não estou falando nós, gente. Nos jogos, não. Critica, não, eu sei. Eu tô falando, critica quando faz merda. É normal, né? Eu sei, já. Não, mas a crítica é diferente hoje em cima do Everton. O Everton, um gol que ele toma de fora da área lá, que para outros goleiros, se fosse o palmeirense que fizesse esse gol, a gente falaria, provavelmente, foi um golaço. Se é no Everton, todo mundo vai falar, o Everton estava mal posicionado, o Everton é braço curto, e vai acontecer, é normal isso daí. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma nisso, e não vai, de uma hora para outra, colocar o Carlos Miguel. Eu acho que ele até vai entrar, mas não é de uma hora para outra. Ô, Egídio, você acha que o Everton falhou no gol ontem? No gol que foi anulado? Olha, sinceramente, eu não lá onde eu estava no gol oeste, né, no meio do campo, né, não dá para a gente ter essa noção se atrapalhou no, lá da lateral. Eu não estava na televisão, não vi, não tô falando de sinceramente atrapalhar, eu não vi. mas tô, por exemplo, pulou atrasado, ou estava mal colocado, você achou alguma coisa disso? O chute foi de longe, foi bem de longe, né, hoje. Então, como o chute assim é de muito longe, a gente acha que o goleiro dá para chegar na bola. O chute foi forte, mas como o chute é muito de longe, assim, a gente sempre acha que ele dá para o goleiro chegar. Eu, assim, sinceramente falando, eu acho que daria para o goleiro chegar. Mas foi forte, o chute foi forte. Então, eu não vi de onde foi o chute, eu acho que foi de dentro da área já. Foi de fora da área, foi de fora da foi da fora da área, foi da entrada da área, né? Foi da entrada da área. Mas é da onde eu estava também, não deu para ver se foi falha ou não. Por trás do gol a gente pode ter. O Eduardo aqui está falando do Marcos. Sim, o Marcos entrou, cara, e foi um absurdo que jogou. Mas o Marcos só entrou porque o Veloso se machucou. Senão o Marcos não ia entrar. Quem seria o goleiro da Libertadores seria o Veloso. Ele não ia colocar o Marcos por causa, é o Marcos, eu vou colocar. Aconteceu a oportunidade. Foi ótimo, foi maravilhoso, mas aconteceu aquela oportunidade. Como pode acontecer o Everton tomar um terceiro cartão amarelo, e eu nem sei se tomando o terceiro cartão amarelo será o Carlos Miguel, por causa que tem o Lomba ainda. Eu não sei se ele ultrapassaria o Carlos Miguel na frente do Lomba, mas vamos ver. É isso aí, tem superchat do Atílio. Estamos chegando em setembro e tem torcedor falando que tá certo testar tática. Quase fim de temporada. Sousa já foi encostado? Felipe Anderson virou lateral? Parabéns. O Sousa parece que tem uma mialgia, né? Exato. E o Felipe Anderson, que é o problema, que cada hora tá numa posição, né? O cara não consegue performar, né? Não ter uma sequência é um pouco mais complicado, né? Enfim, obrigado ao queridíssimo Atílio. Tem também superchat do Ronaldo. O Abel já cansou. Eu não aguento mais as coletivas.
Ontem ele me saiu do banco com aquela cara das nádegas, da tristeza e depressão assistir o filme. Assistir o time. Ai, caralho. Tem também superchat da Sandra. Ela manda: fui no jogo como sempre e me senti desrespeitada. Aí, ó. É complicado, né? Torcedor, o sentimento do torcedor é complicado. Obrigado a Sandra. E também tem superchat do Ronaldo. Deveriam devolver o dinheiro do ingresso. Horrível. Obrigado, meu brother. A galera tá puta, hein? E eu vou pra Argentina. É isso aí, eu vou para a Argentina, vou precisar de um casco a mais e vou buscar, sabe aonde? No Bom para Crédito, esse buscador de crédito que te ajuda a encontrar o melhor empréstimo de forma rápida e segura. Eles se conectam a mais de 70 instituições financeiras, te oferecem mais de 25 tipos de crédito. Basta apenas o seu cadastro. Eles te oferecem empréstimo pessoal com garantia ou até mesmo para quem está negativado. Então, se você precisa organizar a sua vida financeira, sair do sufoco, pagar aquela conta importante ou até mesmo investir em algo novo, até mesmo ir para a Argentina, entre no site do Bom para Crédito, faça uma simulação. É totalmente gratuito, sem compromisso e pode ser a virada de jogo que você precisava. Lembrando que eles não pedem depósitos antecipados para liberar o crédito. O link está aqui na descrição da live ou até o QR Code em cima do Zuco aí. Você já entra no Bom para Crédito e deixe seu bolso no verde também. Zuco, 13 horas tem apresentação aí do Carlos Miguel, né, meu brother? Tem a apresentação do Carlos Miguel pela TV Palmeiras Fan. E então hoje às 13 horas fica. TV Palmeiras Fan, Sporting Bet. TV Palmeiras Fan. TV Palmeiras Sporting Bet. Que a gente nem sabe, às vezes eu entro lá, porque eu entro no YouTube e tá como TV Palmeiras Fan. Mas tá, TV Palmeiras, TV Sporting Bet. Então, a apresentação do Carlos Miguel, um goleiro que todos aí querem ver jogar pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem sabe, segunda-feira, todos não vão ver o Carlos Miguel de perto no gol do Palmeiras. Eu duvido, mas quem sabe. Obrigado ao Azevedo. Depois a gente olha lá, o Bruno te insere lá no grupo de WhatsApp. Egidião, você vai assistir a apresentação de Carlos Miguel, ou como diz o Aldo e o Zuco, né, a Muralha de Ébano? Provavelmente, né? Estarei almoçando, vendo a apresentação dele. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, vamos se preparar aqui já, tudo para ver essa coletiva aí, essa apresentação de Carlos Miguel. Aliás, ele estava na foto ontem, ele e o Jefité, até a Leila era maior que o Jefité. E o Carlos Miguel, absurdo. E outra foto com o Vitor Roque, uma diferença absurda. Zuco, muito obrigado, valeu, tamo junto, até mais, meu brother. Lembrando que tem sexta com breja. Até mais, meu brother. É isso daí, lembrando que tem sexta com breja, a hora de sair, deixa seu like, avante palestra e até qualquer dia. É isso aí, obrigado, Egidião, tamo junto. É isso aí, meus queridos. Lembrando vocês, não chegamos a 600 likes, né? Então, antes de sair, pessoal, por favor, deixe seu like, ajude o canal, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e então até segunda, né? Segunda não tá na mesa, né? Daqui a pouco, é à noite. Tem o Sexta com Breja. Então tá bom. Um grande abraço para vocês e até mais, se Deus quiser. Tchau, até mais. Assista agora na TV Palmeiras Sporting Bet a apresentação da nossa nova Muralha de Ébano, Carlos Miguel.